Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós estamos conversando sobre Efésios, a glória de Cristo na vida da igreja. E eu confesso para você que eu estou sendo surpreendido por Deus. Eu estou sendo tocado por Deus como poucas vezes eu fui por uma carta paulina. Porque Efésios está me mostrando a igreja de dentro para fora. Ela está me mostrando as bases escondidas que sustentam a igreja em qualquer tempo, em qualquer lugar. Sem Efésios nós teríamos que criar igreja, inventar igreja, imaginar igreja, adivinhar igreja. Mas Efésios, ela nos ensina como Deus está executando o seu plano eterno através da sua igreja. A gente viu o versículo 1, domingo passado, onde Paulo, escravo de Cristo, prisioneiro dele, diz que pela vontade de Deus, ele viveu o que viveu e estava escrevendo para uma igreja, numa cidade idólatra, com mais de 300 mil pessoas, e ele estava escrevendo para um povo diferenciado, um povo santo e fiel, um povo que era distinto, um povo que embora ele fosse minoria absoluta naquela cidade, dado a sua característica, ele faria diferença, porque era um povo santificado pelo Espírito Santo e um povo em que Deus confiava, um povo de caráter confiável. E é isso que diferencia a igreja em qualquer lugar. Não importa o tamanho da igreja, se tem um povo santo e fiel, ali, eles perceberão a presença de Deus naquele lugar. E o apóstolo Paulo, ele dirige àqueles que estão em Cristo. Que estão em Cristo. Ou seja, o cristão, ele tem dois domicílios. Ele tem um domicílio na terra e tem um domicílio no céu. E é nesse âmbito que Deus trabalha, que o Espírito Santo trabalha, quando nós estamos em Cristo. E o interessante é que esse cristão, que ele está em qualquer lugar, mas está em Cristo, ele é transformado de glória em glória. E ele toca onde ele está. Por isso eu tenho feito uma oração: Senhor, que essa cidade encontre em nossa igreja pessoas que eles desejam que sejam os funcionários deles, para a tua honra e para a tua glória, porque eles são santos e fiéis. Senhor, que nessa igreja tenha empresários com empresas que sejam justas, que pratiquem justiça na terra. Senhor, que em nossa igreja tenhamos candidatos confiáveis, que possam exercer o seu cargo público de maneira santa e fiel. Senhor, que na nossa igreja tenham profissionais que não sejam procurados apenas pela sua competência, mas pelo seu caráter, pela sua honestidade, pela sua santidade, pela sua fidelidade. Porque a carta de Efésios não é a utopia. É a igreja que Jesus está formando nessa terra. Efésios nos mostra a igreja pela fé. E que pela fé em Jesus, essa igreja será visível na terra. Aleluia. E eu queria te lembrar que Efésios não pode ser lido de forma rápida. Não pode ser leitura de criança apressada. Nós precisamos parar em cada palavra e perguntar o que Cristo quer nos falar. Tem duas coisas que a gente precisa conhecer muito, meus irmãos: o Deus que nos salvou e o que nós nos tornamos depois dele nos salvar. O Deus que nos salvou, Jesus Cristo, e o que nós nos tornamos depois dele nos salvar? Igreja, corpo de Cristo. Então, Efésios vai nos ensinar isso. E eu quero fazer uma oração com você agora. E eu recorro a uma oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja de Efésios. Uma oração que ele faz de todo o coração, e eu queria que a gente fizesse ela agora. Eu queria que você ficasse de pé para fazer essa oração comigo. Ela está em Efésios capítulo 1, versículo 16. Você pode orar comigo?
Leia comigo, em voz alta, com toda a sua força. Vamos lá? Não deixo de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aleluia! Aleluia! Quem pode dizer amém? Assim seja, senta no seu lugar, aleluia. Efésios 1, versículo 2. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Meus irmãos, não deixe a afinidade que você tem com essas palavras tirar a força delas. Paulo está fazendo uma saudação, mas existe algo por trás disso. Preste atenção. Paulo está saudando com graça e paz uma igreja que está sob fogo cruzado. Uma igreja que está numa cidade idólatra, numa região hostil, uma igreja de escravos e de perseguidos. O que Paulo tem em seu coração, ou o que Deus disse a ele, para ele se dirigir à igreja dessa forma? Como é possível ter esperança em meio a tantas dificuldades? Paulo diz que a graça e a paz de nosso Pai e de Jesus Cristo esteja no meio de vocês. E isso não é apenas uma saudação, isso é um lembrete, e é mais do que um lembrete, é uma doutrina. Quando os problemas são muito grandes, quando a cultura é ímpia, quando a igreja está sob ataque, quando a humanidade é desumana, qual é a base para a esperança da igreja? A graça e a paz de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que ele deseja. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a ver a igreja como uma estrutura visível. Só que essa estrutura visível é frágil. Daqui a uns 3 ou 4 anos, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai estar no nosso templo. Você vai olhar, que lugar imenso, que estrutura gigantesca, forte. Deixa eu te falar, aquilo não é a igreja, aquilo é um prédio. Não é aquilo que sustenta a igreja, porque a obra da igreja não pode ser feita pela força do braço ou pela inteligência da mente. A igreja precisa aprender a tirar sua força de outro mundo, aleluia. E Efésios nos mostra que nem sempre enxergamos a igreja como ela é. Alguns dizem, olha, está abrindo uma igreja ali na esquina, ali no outro lado da rua. Nossa, é um prédio grande, é uma igreja bonita, é uma igreja de parede preta, é uma igreja de parede branca. Não, é uma igreja indecisa, é de parede cinza. Olha, é uma igreja que só vai gente rica, uma igreja que é de classe mais baixa. E as pessoas começam a rotular, porque elas estão vendo com os olhos. Mas Efésios não fala nada disso. Paulo se dirige a essa igreja, e a saudação que ele faz é: ei, irmãos, os santos e fiéis em Cristo, que a graça e a paz de Jesus esteja no seu meio. Porque igreja não é prédio, estrutura. Uns dizem que igreja moderna, olha, tem um prédio só para o kids, tem segurança privada, tem muitos ministérios, olha a qualidade do som, tem até coral. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é igreja. Tudo isso pode ser feito sem Deus. Tudo isso pode ser feito com uma boa organização, com uma boa gestão. Mas o que realmente é a igreja? Efésios, ele começa a nos mostrar o que está por trás dos bastidores, o que verdadeiramente sustenta a igreja. É fora da vista da maioria das pessoas que o verdadeiro segredo da igreja está
Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida das pessoas que frequentam esse prédio. Isso é igreja, esse é o DNA da igreja. É a graça e a paz de Jesus em nossa vida. E eu não estou exagerando, nada na fé cristã tem mais profundidade do que essas duas palavras, graça e paz. Mas ouça-me com atenção. Somente saberemos o que de fato é graça e paz se soubermos dimensionar primeiro o que é desgraça e guerra. Porque só recebemos graça e paz porque um dia estávamos em desgraça e em guerra. E a gente só vai entender o que é graça e paz se nós entendermos o que é desgraça e guerra. E nós só entramos em desgraça e guerra por causa do pecado. Então a gente só vai entender sobre a graça e a paz se a gente entender sobre o pecado. E eu fico me perguntando quantas pessoas, de verdade, um dia dobraram os seus joelhos e meditaram sobre a Bíblia Sagrada, abriram a Bíblia e perguntaram assim, o que é o pecado mesmo? Quantos que já se perguntaram, é uma curiosidade que eu tenho, o que é o pecado? Que estrago é esse que ele gerou ao ponto de exigir Jesus Cristo de descer do céu? Que raio é esse de pecado? Quais são as extensões desse pecado? Quais são os efeitos desse pecado? O que é o pecado ao ponto de Deus não poder passar simplesmente uma borracha na desobediência de Adão e Eva e recomeçar tudo de novo? O que é o pecado? O pecado, à luz da palavra de Deus, ele não é algo trivial. Ele é um ataque frontal à santidade de Deus. O pecado, ele é uma afronta à natureza de quem Deus é. E para você entender o que é o pecado, você precisa ter uma percepção, uma revelação da magnitude de quem é Deus. Porque o pecado é cometido contra Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é santo, santo, santo. Deus habita em luz inacessível. Ele brilha mais forte do que os raios do sol. Se nós pudéssemos ver Deus, nós queimaríamos de tanta beleza, de tanta santidade, de tanta luz que Ele tem. Deus, Ele é perfeito no seu caráter, a sua lei, ela é perfeita, tudo que Ele faz, Ele é perfeito, Ele é o todo-poderoso, Ele é o único, Ele não há nada semelhante a Ele não melhora nem piora, Ele é imutável, Ele não tem começo, Ele não tem fim, Ele é bondoso, Ele é a excelência de toda virtude, Ele é Deus. Não existe nada como Deus. Deus só pode ser definido como Deus. E pecado é se levantar contra esse Deus. Sabe, pecado é o homem erguer o seu punho de barro, pequeno e impotente, e sustentar ele contra a vontade de Deus. O pecado é uma loucura, porque ele não é apenas uma obediência a um código moral. O pecado, ele é uma negação da soberania e da glória daquele que nos criou. O pecado é tão absurdo que é a criatura se rebelando contra o Criador. É como se um pintor estivesse pintando uma tela. Imagina essa loucura aqui. E quando ele estivesse para terminar a tela, ou quase finalizando a tela se rebelasse contra esse pintor, e ela se auto-rasgasse, pegasse o pincel e terminaria do seu jeito. Isso é o pecado. Pecado é o homem não gostando do jeito que Deus fez, do jeito que Deus faz, e faz do jeito que quer. O pecado é tão sério que se o inferno fosse derramado sobre todos os pecadores por toda a eternidade, ainda não seria suficiente
para pagar a dívida contraída do homem quando pecou contra Deus. Somente o sacrifício de um ser infinito, infinitamente santo, infinitamente digno, Jesus Cristo de Nazaré, pôde satisfazer a ira de Deus. Porque o pecado não é apenas o que fazemos, mas o que somos, no nosso estado natural. Nós não apenas cometemos pecados, o pecado habita em nós. Desde a queda de Adão, toda a raça humana ela é corrompida pelo pecado. Isso significa que em nossa natureza somos escravos do pecado. Uma criança quando nasce, você não precisa ensinar ela a pecar. Ela naturalmente, com o passar dos anos, ela vai pecar. O pecado é aquilo que cega e engana. O pecado é aquilo que nos faz chamar de bem mal e de mal bem. O pecado é aquele que nos conduz à direção da morte, morte física e morte eterna. O pecado não é um erro que você pode corrigir por conta própria. Não é algo que você possa simplesmente superar por força de vontade, por boas intenções, com esforço. O pecado nos coloca diante da ira de Deus e, segundo a palavra de Deus, Deus nas Escrituras, diante do pecador, é fogo consumidor. E essa ira de Deus não é uma metáfora, ela é uma realidade terrível. Sem Cristo estamos condenados. Sem arrependimentos não temos esperança. Sem fé nele não temos nada. O pecado é uma ofensa pessoal, minha e sua, contra Deus. É uma rejeição da sua autoridade. Quando nós pecamos, você sabe o que nós estamos dizendo? Eu não preciso de ti. Eu dou conta da minha vida. Quando nós estamos pecando, nós estamos dizendo, eu prefiro o mundo que eu estou vendo, e não o mundo que o Senhor criou para mim. Quando estamos pecando, nós estamos dizendo assim, eu decido o que é melhor para o meu destino. Aliás, eu sei mais do que o Senhor. Pecado é dizer que a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus. E não é isso que o homem moderno faz? Ele brinca com o pecado como se fosse um brinquedo inofensivo. Ele flerta com o pecado como se não fosse queimar com ele. Mas o pecado destrói tudo em seu caminho. Vidas, famílias, projetos, igrejas. E o pecado acaba com aquilo que mais valioso nós temos, que é a nossa comunhão com Deus. Por causa do pecado, a humanidade entrou em condenação eterna, desgraça. E a humanidade entrou em guerra contra Deus. Desgraça e guerra. É por isso que o apóstolo Paulo, ele se dirige à igreja de Jesus, aos santos e fiéis. Graça e paz da parte de Deus. Ele está saudando a igreja porque ela vive uma nova realidade. Você há de concordar comigo que de forma muito superficial hoje nós usamos essas duas palavras. Elas saem da nossa boca sem a gente considerar o que elas realmente significam. Infelizmente, graça e paz hoje soa como um boa tarde, boa noite, oi, graça e paz, aí fui, graça e paz. Mas você vai ficar surpreso com o poder que existe por trás dessas duas palavras hoje. Você nunca vai falar graça e paz do mesmo jeito daqui para frente. Sabe por quê? Porque graça é o começo da nossa fé. Paz é o fim da nossa fé. Graça é o manancial. Graça é a fonte. Graça é a origem da fé. E somente pela graça de Deus no nosso Senhor Jesus Cristo que encontramos paz. E o que é graça? É um termo tão lindo, tão profundo que eu temo em defini-lo em palavras. Mas como a gente tem que ser didático, como a gente tem que começar a tatear o invisível, o sobrenatural, o não tocável, o metafísico, aquilo que só pela experiência você pode saber, a gente pode começar definindo graça como favor que a gente não merece.
Graça como sendo presente dado a quem não é digno. Amor condescendente, que desceu ao mais baixo nível para salvar quem não merecia. Condescendência significa descer. Eu sou tão grande e eu preciso ser condescendente. Eu preciso me abaixar para conversar com alguém que não merece o meu amor, mas eu darei a minha atenção. Graça é bondade sem motivo. Sabe, e existe uma graça comum. Essa graça comum é aquela que sustenta todo mundo agora, nesse exato momento. É aquela que confere bênção a todos os homens, a toda a humanidade. É a graça que faz o sol nascer para homens bons e homens maus. É a graça que faz chover para todos. É a graça que te dá o talento quando você nasce. Pessoas com dom artístico maravilhoso. Pessoas que cantam de forma fenomenal. Pessoas com QI altíssimos. Pessoas com dons extraordinários. É a graça que te dá saúde. É a graça que de certa forma dá ordem para a sociedade. É a graça que te sustenta. É essa graça, a graça universal, a graça comum, que ela impede que o pecado destrua completamente o mundo. Essa graça é a que revela a paciência divina de Deus com os pecadores. Mas a gente tem a graça especial, a graça redentora, a graça que salva. Sabe, e essa graça, ela é unicamente soberana. Ela não tem nada a ver com a vontade humana, ela não depende da vontade humana, é um decreto soberano de Deus. É a graça que revela que a salvação é inteiramente ação de Deus, sem qualquer mérito humano. É por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo lá para aquela pequena igreja de Éfeso, naquela cidade de mais de 300 mil habitantes de Dólar, está dizendo assim: a graça de Deus, Deus salvou vocês, Deus encontrou vocês, graça e paz, irmãos. É por isso que ele diz lá em Efésios 2, capítulo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Salvação não é o resultado de nossas boas obras, de nossos esforços. Ela é soberania de Deus. Você começa a conseguir a ver a igreja a partir daí. A igreja não é um cálculo. A igreja não é uma análise geográfica. A igreja não é uma análise antropológica da região. Dizer, deixa eu saber se aqui cabe uma igreja. A igreja não, a igreja é a soberana graça de Deus agindo sobre pessoas. E quando a gente começa a descobrir a graça, a gente começa a ver os relampejos da glória de Cristo na vida da igreja. Porque é a doutrina da graça que nos leva a ficar humildes diante do Senhor. Porque nós reconhecemos que tudo que temos fisicamente e espiritualmente foi nos dado por graça. Sabe, a igreja que começa a entender o que é ser igreja, ela sempre vai estar de joelhos. Porque não foi ela que encontrou Jesus. Foi Jesus que encontrou ela. Graça de Deus. Somos salvos pela graça. E também somos sustentados pela graça. E a segurança da nossa salvação é pela graça. O poder que nos sustenta em Cristo é o próprio Cristo. Sabe, você precisa entender essa doutrina. Que é a doutrina da salvação pela graça. Porque tem crente que acha que toda semana perde a salvação. Já viu? Tem crente que acha que toda semana eu estou salvo, eu não estou mais. Eu acho que agora eu estou salvo. Acho que agora eu não estou mais. Não, deixa eu te falar. Se a graça te salvou, é a graça que te sustenta. E se a graça te salvou sem mérito nenhum, não vai ser nada que você faça que vai tirar a salvação de você. Então a gente precisa entender que a gente tem que parar com esse negócio de estar perdendo a salvação toda semana. É isso que gera neurose em crente. Sabe?
Estou salvo, estou perdido. Estou salvo, estou perdido. Estou no inferno, estou no céu. Se a graça te tocou, se ela foi no fundo do teu coração, essa mesma graça que salva é a que te transforma. E a que te transforma é a que te sustenta. Sabe, a gente tem que entender a graça porque ela é preciosa demais. Alguém já disse por aí que a misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. A graça deu a ele uma festa. A misericórdia fez com que o bom samaritano parasse para ajudar aquela vítima. Mas foi a graça que o impeliu a deixar o seu cartão de crédito lá na hotelaria e falar assim, ó, a senha é 4278. Se precisar de alguma coisa, pode pagar a conta desse rapaz. Quantos estão me entendendo? A misericórdia perdoou o ladrão da cruz, mas foi a graça que escoltou ele de mão dada para a eternidade. Sabe, a misericórdia nos perdoa, mas é a graça que nos casa com Jesus Cristo de Nazaré. E você precisa ter fé nisso, porque se é a graça que salva, é a graça que santifica, é a graça que sustenta, é a graça que deveria aumentar o nosso zelo pelo evangelismo. Porque não é pela minha força, não é pelo meu intelecto, não é pela minha capacidade, a minha oratória, não é pela graça de Deus. Eu não converso com vocês aqui todo domingo, sabe, apoiado no que eu sei, no que eu li, no que eu guardei, no que eu anotei, não. Eu tenho na minha cabeça uma fé que o Senhor Jesus Cristo está aqui, respaldando, e a graça de Deus está agindo nesse lugar. É a única coisa que me faz ter coragem de subir para falar para o auditório. É a única coisa que me faz ter coragem e fé para falar para a igreja. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale algo para ela que você nunca mais vai falar do mesmo jeito. A graça e a paz, meu irmão. Sabe, graça e paz. Graça, imagine aqui, tenha liberdade poética, viaja comigo. Graça move Deus. Sabe, tira Deus do trono e faz Deus descer um rio de água cristalina de graça, um rio selvagem de amor, para nos encontrar na perdição que nós estávamos. A graça brota do coração de Deus, com uma bondade tão vasta que nenhuma mente pode entender. Graça é o sol que aquece, é a chuva que molha. É a graça que está impedindo agora que o caos devore esse mundo. É a graça, somente a graça, que percorre os lugares mais escondidos da nossa alma, da nossa miséria. E ela nos toca, e ela nos transforma, e ela nos salva. É a graça. É a graça que salva. Oh, graça, bendita graça. Ela é a chave dourada que destranca o coração do homem rebelde e livra ele das correntes do pecado. É a graça que permite que a alma humana, pela primeira vez na sua vida, enxergue a luz de Cristo. É a graça. É a graça que está no meio da igreja. É a graça que é o carimbo sobre o que nós somos. A graça é incansável. Se a graça marcou você pelas costas, você não escapa dela. É um leão que vai atrás de você. Você pode resistir, você pode correr, você pode dizer não, você pode tentar se esconder, você pode, sabe, se lamaçar do pecado, você pode fazer o que quiser, mas ela é soberana. Ela não fica só batendo na porta, ela entra no coração humano, ela o liberta, ela salva. É a graça de Deus. Graça de Deus, graça de Deus. Homem nenhum escolhe ser agraciado. É pela soberania de Deus que ela vem sobre nós. Sabe, ninguém vai chegar lá no céu puxado pelas orelhas. Mas ninguém vai chegar lá no céu que não tenha se dobrado
a Jesus Cristo de Nazaré pela graça dele. A graça é que grita ao coração do cristão: seus débitos estão cancelados diante de Deus. Sua culpa foi apagada. Graça e paz, meu irmão. Durma em paz, porque a sua dívida foi apagada. Sabe, parece heresia, mas é a graça que veste o pecador com uma roupa mais branca do que um querubim. Aquele ser que vivia em pecado, aquele ser que merecia o fogo eterno, o distanciamento eterno de Deus, aquele ser que merecia viver no vácuo da ira de Deus. Depois da graça, ele é vestido com a lã mais fina e lavado com a água mais cristalina e transformado no ser mais santo, que tem acesso a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, e eu estou louco para a gente chegar lá, eu não consegui passar do versículo 2 hoje. É por isso que o apóstolo Paulo começa o versículo 3 dizendo assim: bendito, bendito. Sabe, ele começa a carta dizendo assim: olha, eu estou escrevendo aos santos e os fiéis que estão em Cristo Jesus, e vocês são agraciados, graça e paz sobre a vida de vocês. E aí no terceiro versículo ele não aguenta, ele diz bendito, ele já começa adorando: bendito, bendito, bendito seja Deus, bendito seja Jesus Cristo de Nazaré, que nos abençoou em todas as bênçãos, com todas as bênçãos das regiões celestiais. Bendito, glória ao teu nome, não existe ninguém igual a ti. Bendito, bendito, bendito. Sabe, é extraordinário quando você começa a entender o que é a igreja. Bendito seja Deus por sua graça sobre nós, pelo seu insondável amor, pelo Rei que nos deu tudo. Você nunca se perguntou? Eu sou um homem de perguntas. Você nunca se perguntou por que a igreja não foi assim massacrada por Éfeso? Tipo assim, só bastava os 20 mil que foram ao templo da Diana lá e ficaram gritando durante 2 horas adorando ela. Você nunca se perguntou por que o Império de Roma caiu e a igreja não? Você nunca se perguntou por que o Império Chinês caiu e a igreja não? Sabe, teve um império chinês chamado o Império do Sol Nascente. Alguém sabe por quê? É porque o sol nunca se punha. Tamanho era o seu território. Por que Alexandre o Grande, que dominou o mundo quase todo, caiu e a igreja não? Por que Hitler, com seus milhões de seguidores, suas bombas, seus aviões, suas metralhadoras, seus tanques, desapareceu e a igreja não? Você nunca perguntou, não? Por causa da graça. É por causa da graça. Porque quando a graça de Deus vem sobre uma pessoa, ela o marca, ela o transforma. Sabe, ela o escraviza. Antes você era escravo do pecado, então a graça veio sobre a sua vida. Agora você se torna escravo de Cristo. Aí você não consegue fazer mais nada, porque você agora é dele. E o nome disso é igreja. O nome disso é igreja. Isso aqui é prédio, irmão. Isso aqui é luz artificial. A igreja vive debaixo da luz do Cristo, da graça do Cristo. A graça e a paz. Você nunca se perguntou como é que homens ladrões e canalhas, mulheres, sabe, que foram pegas em flagrante adultério, tipo de gente que não tem jeito, ele não só foi resgatado, ele foi salvo, santificado, se tornou profundo conhecedor de Deus e dos mistérios do eterno. Como, irmão? Pela graça. É a graça que faz isso. Sabe, gente que não valia nada aos olhos desse mundo e que merecia somente o inferno, sabe, hoje são doutores no conhecimento de quem Deus é. E o que faz isso? A graça. E eu te explico, a graça é o quê? A graça é um milagre. A graça é uma chama
contínua, sabe? Ela vai queimando dentro de nós, e ela vai queimando devagar, e ela vai nos purificando, sabe? E ela vai sussurrando dentro da gente: não acabei a obra ainda, levanta, você não vai ficar nesse lugar, você é escolhido, você é predestinado, você é salvo em Jesus Cristo de Nazaré. É a graça que faz isso. Vamos lá, caminhe mais, suba mais alto. É a graça. Ser cristão é viver o milagre da graça. A graça vai te falar: não é trabalho fácil, você está muito estragado. Olha, você aprontou muito. Mas não importa o tamanho da distância, a gente vai chegar lá. Às vezes vai parecer que está longe, mas a graça, ela fala a alma humana. Vamos lá, passo a passo, dia após dia, de glória em glória. É a graça que vai nos ensinar a lidar com a guerra entre o velho e o novo homem. Mas você precisa entender que a graça sempre vence. É por isso que o apóstolo Paulo, ele chega para a igreja e diz assim: graça e paz. Paulo não está simplesmente ensinando um código religioso, uma frase denominacional. Ele está declarando o mundo inteiro da nossa fé. Graça e a paz sintetiza a vitória de Jesus Cristo naquela cruz. Vem comigo mais uma vez. O pecado é profundo ao ponto de nós admitirmos que a gente conseguiria viver sem Deus. Ela é uma mancha que não pode ser lavada com água. Ela é uma sombra que vai devorando a nossa vida e que ela vai distorcendo o nosso caráter e vai levando a nossa corrupção completa. O pecado é uma revolta contra Deus. Na verdade, nós viramos o nosso rosto contra Deus. Nós temos uma rejeição contra Deus. Nós agora lutamos contra Deus. Nós não temos mais prazer em Deus. Sabe, o pecado é aquele que te promete prazer, mas ele te leva para um vazio. Ele é um usurpador, ele é um falso rei. Ele promete glória para você, mas te leva para a escravidão. E o pecado nos engana. E o que poderia ser tão terrível, que necessitaria do sangue de Deus para pagar o preço do nosso erro. Você nunca pensou nisso, não? O pecado é tão gigantesco que precisou do sangue de Deus como oferenda para que ele fosse expiado, para que ele fosse pago. Isso é o pecado. E o pecado é tão profundo que ele nos fez ser violentos contra Deus. Mas se o pecado é profundo, a graça é maior ainda. Se o pecado é uma doença mortal, a graça é a cura completa. O pecado é a sombra, a graça é a luz. O pecado, ele nos gerou em guerra contra Deus, mas é a graça que nos traz em paz. A humanidade sem a graça, ela caminha sem paz. Aliás, a humanidade, inimiga de Deus, é uma humanidade que vive em guerra. Ela não só está separada de Deus, ela está em luta constante de Deus agora mesmo. Agora mesmo nós estamos lutando contra Deus em várias das nossas vontades. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, nós somos aqueles que mesmo sem saber agora está guerreando contra Deus. E alguém que não está em paz com Deus nunca estará em paz consigo mesmo. Você vai me entender agora. Presta atenção. Você lembra aquele dia que você acordou e estava com raiva de todo mundo sem saber o motivo? Lembra? Que você brigou com todo mundo e a culpa não era de ninguém? Sabe de quem era a culpa? Era sua. É porque quem não está em paz com Deus nunca vai dar em paz consigo mesmo. A gente vai procurar alguém para poder descontar. É por isso que Paulo chega para aquela igreja e diz: ó, a igreja que é a igreja, vive a graça e vive a paz. Guerra contra Deus, guerra contra nós mesmos e guerra contra os outros é a falta de graça. E a Bíblia é clara, meus irmãos, sem a graça a gente é anti-Deus. Dê uma Bíblia para alguém que não foi tocado pela graça. Ele vai recebê-la, vai jogar fora, ou como alguns da minha família, vai rasgar, ou como alguns que eu já vi aí na internet dando testemunho, vai pegar e fazer baseado para fumar maconha. O cara está queimando a única esperança dele de paz,
fumando algo e esperando que tenha paz naquilo que nunca vai dar. Esse é o homem. Esse é o estado da humanidade. Sem a graça a gente nunca vai ter paz. É por isso que eu oro para que a graça de Deus venha aqui. Porque senão o evangelho vai soar na sua cabeça como irritação e no mínimo como desdenho. Porque é a graça que gera paz. Romanos 5:1 diz assim: tendo isso, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, diga paz com Deus. Um homem que tem paz com Deus, ele tem paz com ele mesmo. E ele tem uma paz futura, que é chamada paz escatológica. O que é paz com Deus? Paz com Deus é quando a graça vem sobre a sua vida. E em Cristo Jesus, você tem a revelação que está extinguindo a sua inimizade contra Deus. Você tem uma revelação que você não é mais inimigo de Deus. Essa paz, portanto, ela não depende de circunstâncias externas ou de nossos sentimentos. Ela é uma posição que você é colocada. É o que nós podemos chamar na teologia de paz do pacto. Paz da aliança, sabe? Você não está em paz porque simplesmente você, hoje eu estou bem, hoje eu amanheci crente, ó. Não, irmão. Você tem que estar sustentado pela paz do pacto, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Isso que gera paz com Deus. E gerando paz com Deus, gera paz com quem? Consigo mesmo. Sabe, deixa eu te falar o que é paz consigo mesmo. É quando a graça vem sobre a sua vida e a sua consciência, antes atormentada pelo pecado, encontra descanso finalmente. Aleluia. Quem está me entendendo aqui, irmão? Eu sei que você está me entendendo. Porque teve dias que você não tinha paz. Teve dias que você não aguentava sequer pensar em encontrar Deus. Mas a graça de Deus veio sobre a sua vida e ela gerou descanso na sua alma. É o que os puritanos chamam de calma espiritual. Paz com Deus, paz comigo mesmo. E ainda tem a paz escatológica, que é a paz futura. Embora a gente tenha em paz com Cristo agora, a gente almeja o retorno de Cristo, deseja o retorno de Cristo. Por quê? Porque com o retorno de Cristo a gente vai ter a shalom eterna, a paz eterna. Uma paz tão grande, tão vigorosa, tão poderosa, que ela vai adentrar a eternidade conosco. É o desejo dele vir, a graça e a paz. A graça é o evangelho em uma só palavra. A paz é o sorriso de Deus depois da graça tocar uma pessoa. Ah, meus irmãos, o mundo nunca terá paz se não for na graça do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem sem Cristo, ele é um deserto inquieto, de dor. Ele vive num vácuo existencial. Mas graças a Jesus Cristo de Nazaré, a gente tem paz com Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Funciona mais ou menos assim, ó. É como se Jesus estivesse estendendo a sua mão, as suas duas mãos feridas depois da ressurreição. E uma mão ele aponta para Deus, e a outra ele aponta para a humanidade. E diz assim: Pai, eu agora estou intercedendo, eu sou a intersecção entre o Senhor e eles. A tua graça através de mim tocou eles. Eu paguei pelo preço da paz dele. Derrama sobre eles a tua paz. E o que eu vou dizer aqui agora é quase uma heresia, mas eu tenho coragem de dizer. É Jesus dizendo para Deus assim: agora o Senhor pode amá-los, agora o Senhor pode abraçá-los, agora o Senhor não pode se preocupar com a sua reputação de ser santo e de ser justo. Eu paguei o preço, graça e paz sobre a sua igreja. Não é uma trégua temporária, é uma paz eterna. Vamos lá, gente. Cadê os pentecostais daqui? Porque se isso não mexe no teu coração, eu não sei mais do que mexe.
não é uma paz estática, ela vive pulsando dentro de nós, é uma chama que queima, e na medida que o crente caminha, ele tropeça, mas levanta, ele se renova a cada dia, e ele mesmo em meio à queda, ele cresce no conhecimento de quem Deus é. Isso que é igreja. É isso aí. Sabe, é a paz que está descrita lá em Isaías 11:6. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão, e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a paz. Isso é ser igreja. E a gente começa a viver ela agora, num prenúncio. Pode subir, coral. É a paz que te acalma nas ansiedades do seu coração. Vamos lá. Teu coração está ansioso, deixa a graça de Deus vir sobre você agora. Clame por graça, porque quando a graça vir, a paz vem junto. A graça é a origem, a paz é o fruto. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. É a graça que nos leva a viver uma paz que está descrita numa promessa antiga e gloriosa, em João 14:27. Deixo a paz a vocês. Oh, palavra poderosa. A minha paz dou a vocês. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração. Não tenha medo. Isso é igreja, meus irmãos. Isso é igreja. E a paz que nós declaramos todos os dias. Fique em pé no seu lugar e olhe para a pessoa que está do seu lado. E diga para ela: agora eu entendi. Diga para ela: agora eu entendi. Olha assim nos olhos dela, assim, da direita e da esquerda, para não ficar com ciúmes. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A graça e a paz. A graça e a paz. Eu tenho gastado muito tempo com alguns homens de Deus, mais velhos, e outros que percorreram um caminho mais distante. E eu sempre tenho perguntado para eles: como é que vocês aprenderam a conhecer a Deus? Como é que vocês aprenderam a viver esse nível de segurança e de paz em Deus? Em outras palavras, eu estava perguntando para eles assim: que igreja profunda vocês são? Se você pegar todas as respostas e tentar dar uma uniformidade nelas, eles vão dizer assim: a gente sempre para dar espaço para Deus falar com a gente. E hoje eu preguei bem pouquinho para dar espaço para Deus falar com você agora.